à vontade para vocês que questionem e me perguntem a qualquer tempo, fiquem bem à vontade. A Josi vai fazendo esse meio campo aí para nós, né, Josi? Então, de uma forma breve aqui, eu pretendo cerca de 35 a 40 minutos fazer a apresentação aqui, depois a gente conduz em forma de bate-papo, de forma bem tranquila. Então, de novo, reforçar o agradecimento. Para nós do Sicredi é muito importante essa parceria com o Centro, é muito importante estar próximo das comunidades onde a gente está inserido, então, em particular aqui o município de Flores da Cunha, né? E é uma alegria muito grande. Então, sejam todos muito bem-vindos. Se puder passar, Josi. A gente vai conversar um pouco nessa noite, gente, sobre cenário econômico, algumas alternativas de investimento, alguns produtos, alguns movimentos que vêm acontecendo. Então, a gente começa falando um pouco sobre o cenário de juros que a gente tem nesse momento, algumas alternativas de investimento, produtos, falamos um pouco sobre carteira de investimentos e perfil do investidor, que é algo sempre muito importante, né? Bem, ao final, a gente fala um pouco sobre organização financeira e gestão de patrimônio de forma bem breve aí. Pode seguir, Josi. Vamos começar falando então da taxa Selic, né, que basicamente é ela quem baliza todos os investimentos. Quando a gente fala em aplicação financeira, a base de tudo é a taxa Selic, né, ela que baliza na prática as aplicações financeiras e as operações de crédito. Então, normalmente, quando se parte para uma aplicação de renda fixa, como é o caso da poupança, de um CDB, ou Sicredi Invest, no caso do Sicredi, um RDC, ou tantos outros produtos como LCI, LCA, por exemplo, eles têm como base o CDI, e o CDI ele tem como base a taxa Selic, que é a taxa básica da economia brasileira. Então, esse primeiro gráfico que eu trago para vocês aqui, para a gente começar falando da taxa Selic, né, é para a gente observar que nos últimos 2 anos, de janeiro de 2019 para agora, a gente teve uma redução bastante grande da taxa Selic. Hoje, como vocês devem ter ouvido falar já por vezes, a gente está no menor patamar histórico de taxa Selic, né? Nunca tivemos uma taxa tão baixa, e o reflexo disso, o impacto disso, a gente sente nas nossas aplicações financeiras, né? Historicamente e culturalmente, o investidor brasileiro sempre foi habituado a ter aplicações de renda fixa, porque historicamente, como a gente vai ver em seguida nos próximos slides, historicamente nós tínhamos taxas de juros elevadas no Brasil. Então, uma aplicação de renda fixa acabava entregando uma rentabilidade, digamos que satisfatória para o investidor, sem muito esforço, sem correr muito risco, né? E esse cenário de queda brusca que a gente viveu de taxa Selic, principalmente nos últimos 4 anos, 4 a 5 anos, começou a fazer com que os investidores revisassem os seus investimentos, as suas carteiras de investimento, porque ele começou a sentir na rentabilidade, né? Começou a ver que a rentabilidade foi diminuindo, e não porque a instituição financeira deixou de pagar, e sim porque a baliza, né, a referência da sua aplicação financeira, normalmente quando é de renda fixa, é a taxa Selic, a taxa de juros. Então, hoje, como eu falei, nós temos uma taxa de juros de 2% ao ano no Brasil. A tendência é que ela comece a subir ao longo de 2021, tá? A previsão da área econômica do Sicredi é que a gente termine o ano de 2021 com uma taxa de juros de 13,25, tá? Então, a gente vai ter uma elevação da Selic aí ao longo do ano. Óbvio que se ela vai começar na próxima reunião do Copom ou não, isso vai depender muito do que está acontecendo na política e na economia, principalmente do nosso país. Tem a ver muito com as reformas, se elas andarem ou não, com o cenário fiscal do Brasil, se der bons indicativos ao mercado ou não, mas isso também a gente pode falar um pouco mais adiante. Pode passar, por favor, Josi. Então, como eu disse, né, o cenário fiscal é chave para a gente saber se a taxa de juros vai começar a subir logo e se ela vai subir muito ou não. Como eu falei, ainda a perspectiva e a projeção da área econômica do Sicredi é de 13,25 ao final desse ano.
Porém, hoje saiu o relatório Focus, né, com as projeções de mercado do Banco Central, e já aumentou. O mercado já está prevendo aí que a Selic vai chegar no final do ano em 4%. Então, veja, hoje a gente está em 2%, mês de janeiro 2%, a gente pode chegar no mês de dezembro com 4%. Ou seja, a Selic ela pode possivelmente dobrar de agora até o fim do ano. Na prática, para quem tem aplicação de renda fixa, sua rentabilidade ao longo desse ano ela tende a aumentar. Se chegar a 4%, a rentabilidade que se tem hoje, no final do ano, ela tende a dobrar. Então, lógico que isso depende do campo fiscal. Se o mercado der se o governo, der bons sinais ao mercado financeiro, né, de que vai fazer as reformas, de que o Brasil não vai se endividar demais e que vai haver um controle de inflação, que a economia vai retomar a tração que tinha ou que vinha tentando imprimir antes da pandemia. Então, depende de uma série de fatores. Pode seguir, Josi. Eu acho que esses dois gráficos, eles ilustram bastante, tá? A importância da gente estar atento ao cenário, né? Tanto a questão da taxa Selic, quanto a questão da inflação, quando a gente fala de investimentos. E esses dois gráficos, eles mostram um pouco, eles servem para elucidar o porquê que o investidor está tão mais criterioso, porque o investidor está buscando mais informações, porque o investidor está buscando mais alternativas, né? Veja, vamos pegar como base aqui o ano de 2015. Lá em 2015, nós tínhamos uma taxa Selic de 14,25% ao ano, ou seja, quem aplicava e tinha cerca de 100% do CDI, quem aplicava 100% do CDI, tinha uma rentabilidade aproximada de 14,25% em um ano. Nesse mesmo ano, a inflação foi de 10,67%. Então, se a gente pegar a taxa Selic, que seria a rentabilidade da aplicação, e descontar a inflação lá no ano de 2015, nós teríamos aí quase 4% de ganho real, né? Então, o que eu ganhei na minha aplicação, descontei a inflação, me sobrou 4% de ganho real. Esse é o cenário 2015. 2016 também, se pegarmos a Selic e descontarmos a inflação, dá cerca de 6% de ganho real, e a gente começa a perceber que daí para diante, principalmente 2018, 19 e 20, com a redução da taxa Selic, o ganho real também foi diminuindo. Tanto que nos anos de 2020 e 2021, como projeção, né, a tendência é que tenhamos rentabilidade negativa, se formos olhar somente para a taxa Selic, que é a base para a maioria das aplicações de renda fixa, como eu falei, poupança, os depósitos a prazo, CDBs, RDCs, LCI, LCA. Depois eu falo um pouco mais sobre essas siglas. Tá? Então, ou seja, o rendimento em valor, a gente identificando ele cada vez menor na conta ao longo dos anos, e essa questão do ganho real também, que é o juro que eu ganho na minha aplicação, descontado da inflação, ser cada vez menor e nos últimos 2 anos até negativo, faz com que o investidor comece a pensar e cogitar outras hipóteses, porque ele percebe que a rentabilidade não é mais o que era há um tempo atrás. Então, esse cenário, esse contexto que a gente enxerga aqui, ele serviu e ajudou muito, impulsionou muito a popularização da Bolsa de Valores, né? A gente tem enxergado, eu tenho um gráfico em seguida para a gente observar também, um aumento muito grande de pessoas físicas entrando para esse universo de Bolsa de Valores na B3, né? O investidor também começou a ver que para ter uma rentabilidade um pouco mais atrativa, ele não tem outro caminho, ele vai ter que começar a assumir um pouco mais de risco do que ele estava habituado quando a taxa de juros era mais alta. E aí vai ter que começar a conhecer, a buscar e a entender outros produtos para ver se ele tem perfil, se ele está disposto a assumir esses riscos ou não. E gera um outro fenômeno também aqui que eu botei entre parênteses, porque é um cuidado que o investidor deve ter, que é com essas promessas fáceis que proliferaram aí de um tempo para cá de enriquecimento fácil, né? Isso também tem que haver um cuidado constante e um monitoramento constante por parte do investidor, porque informações temos muitas, pessoas prometendo milagre também, outras tantas, e essa fórmula de enriquecimento rápido, ela não funciona, ela não existe no mercado financeiro, é preciso ter estratégia, conhecimento, paciência, auxílio de especialistas, conversar com alguém que você confie e saiba que tenha conhecimento para te ajudar nessa jornada, nessa caminhada aí. Pode passar, Josi, por favor.
Então, esse gráfico aqui, ele ilustra muito bem o que eu acabei de falar. Dezembro de 2015, quem aplicava 100% do CDI tinha lá cerca de 14,25% de rentabilidade em um ano. Isso dava, em média, aproximadamente 1,12 de rentabilidade ao mês. Pensem se vocês, como é que vocês estão aí, se está fácil para a gente conseguir 1,12 de rentabilidade ao mês hoje ou não, né, nas nossas aplicações. E naquele momento, levava cerca de 5 anos para dobrar o patrimônio, ou seja, fazia uma aplicação com essa taxa, 5 anos depois você tinha o dobro do valor. Só dá um cliquezinho aí, Josi, por favor, para a bolinha descer. Então, a gente vê que agora, né, em fevereiro de 2021, com uma taxa de juros de 2% ao ano, a gente não tem mais aquela rentabilidade bruta de 1,12 ao mês, e sim uma rentabilidade aproximada de 0,16 ao mês, quando aplicamos em 100% do CDI, né? E o que acontece? Lá em 2015, o que levávamos 5 anos para dobrar, hoje levamos cerca de 35 anos para dobrar o patrimônio. Então, esse é o efeito, esse é o impacto da taxa Selic e dessa redução que ela teve na prática para o investidor. Acho que esse gráfico ajuda bastante a ilustrar isso. Pode seguir, Josi, por favor. Aqui, como eu falei, né, então, esse cenário todo de redução de taxa de juros leva o investidor a buscar alternativas, opções, e uma delas é a bolsa, né, a bolsa de valores. Então, vejam aqui o gráfico de evolução em quantidade de pessoas, né, pessoas físicas que passaram a cadastradas na B3, ou seja, que estão fazendo operações no mercado, né? Então, se saiu lá de 80 e alguma coisa, 85 mil, se eu não me engano, em 2002, e fechamos o ano de 2020 com cerca de 3.230.000 pessoas físicas na Bolsa de Valores. Então, esse fenômeno, em partes, ou em boa parte, em grande parte, é explicado por esse cenário de Selic bem baixo. Pode seguir, Josi. Então, como eu falei, né, esse cenário leva cada vez mais o investidor a buscar alternativas. Quais são as alternativas? E aí eu aproveitei para trazer um pouco aqui as pautas sugeridas por vocês, né, Josi? Quais são as alternativas que o investidor acaba buscando e procurando, né? Bancos digitais, bancos digitais e fintechs que a cada dia surgem novos, né, com produtos novos, com modalidades diferentes, com maneiras cada vez mais alternativas de se investir. As corretoras que já estão no mercado há um bom tempo, né, mas que também tiveram um up aí nesse período. A própria bolsa, como a gente falou, a procura por alguns investimentos no exterior. E nesses períodos de grande instabilidade, como a gente vive agora, e de taxa de juros muito baixa, também há um aumento de procura por bens tangíveis, né? Então a gente observa que teve um aumento na procura por imóveis. A gente vai falar um pouco sobre fundos imobiliários também. Ativos tangíveis como ouro também se valorizaram nesses períodos. Enfim, esses movimentos acabam acontecendo. Pode seguir, Josi, por favor. Então, para a gente falar um pouco aqui sobre os bancos digitais e as corretoras, né? Os bancos digitais, fintechs e corretoras, enfim. São plataformas, as plataformas tendem a estar cada vez mais abertas, tá? Inclusive com o advento do Open Banking, isso não vai mais ser privilégio de corretoras. As corretoras tinham essa pegada, né? Quando elas surgiram com essa ideia de plataforma aberta, ou seja, numa corretora você consegue ter acesso a produtos de vários bancos. E o Open Banking vem agora para trazer isso de uma forma generalizada. Então, você vai conseguir fazer isso de qualquer forma. Você vai, se quiser, o investidor, se quiser, vai disponibilizar suas informações para as instituições para que elas consultem e vai ter acesso às informações de todas as instituições, podendo acessar isso de múltiplos canais. Então, o que era há pouco tempo privilégio de corretoras, muito em breve, com a chegada do Open Banking, vai ser possível para todos. As corretoras que atuam, como eu falei, né, basicamente como distribuidor de produtos financeiros e de investimento. Então, o que a corretora faz é ter produtos de uma série de instituições lá, todas elas, instituições grandes, pequenas, conhecidas, não conhecidas, de varejo ou não, bancos de investimento, enfim, uma série de produtos.
O que cabe ao investidor aqui, e é importante, tá? O investidor está atento com quem ele vai investir. É sempre bom verificar se essa instituição com quem você está tendo relacionamento, ou a instituição que está te fazendo algum tipo de oferta, verifica se ela tem autorização do Bacen, do Banco Central, para funcionar. Tá? Isso no site do Bacen é possível verificar, ou da CVM, se for alguma instituição que trabalha com valores imobiliários, ou fundos de investimento, ou ações, coisas do tipo. É importante que elas tenham regulamentação. Tá? Esse é o primeiro passo para saber se o que está sendo ofertado é seguro ou não, ou se não é um daqueles casos, como eu trouxe antes, de sugestão de enriquecimento muito rápido. E também é importante atentar para os custos, né? Sempre quando se vai para alguma coisa nesse sentido quando se opera, né, no mercado de renda variável, no mercado de ações, na bolsa, via corretora, tem que ficar atento aos custos também de corretagem. Tem corretoras que têm corretagem zero, outras não têm, então é importante porque a corretagem acaba comendo uma parte da rentabilidade do investidor. Então isso sempre é importante de se observar também. Pode seguir, Josi, por favor. Então, nesses bancos digitais, se encontra uma série de produtos, tá? Como eu falei, cada vez e a cada momento surgem produtos novos, produtos diferentes, produtos estruturados, e vai ser cada vez mais importante para o investidor contar com a ajuda de alguém que ele confie, contar com a ajuda de um especialista do mercado financeiro, um especialista em investimentos, para que possa guiar e ir com ele nessa jornada, nessa caminhada, porque, como eu falei também, para o investidor é importante não ter uma visão de curto prazo, uma visão especulativa, tá? É importante ter essa visão de longo prazo para valorizar e para potencializar o seu patrimônio. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de produtos que estão disponíveis aí nessas plataformas todas, como é o caso do COI, que é um certificado de operações estruturadas. Então, ele paga juro semestral ou juro no vencimento. Normalmente é uma operação aqui, uma operação de prazo bem longo, tá? Você vai ter que ficar aí com esse recurso aplicado por 5, 6, 8, 10 anos. É uma operação de prazo longo. Pode ser de capital garantido ou de risco. Então, capital garantido, se tudo der errado, você recebe só o valor que aplicou. E o de risco não, aí você pode até perder eventualmente uma parte do capital. No COI, você vai pagar imposto de renda sobre o rendimento conforme a tabela regressiva do imposto de renda, que você paga numa aplicação normal, no CDB, por exemplo, né? Começa com 22,5%, depois vai para 20%, depois 17,5%, depois 15%. E ele tem uma liquidez razoável. Então, como eu falei, normalmente ele tem prazo longo. Se você eventualmente precisar, e você recebe ou no vencimento, né? O juro, a remuneração, ou semestral, dependendo do tipo. Mas se você precisar do recurso antes, é isso que quer dizer a liquidez razoável. Talvez você não tenha o recurso de imediato. Vai ter que encontrar alguém para vender esse COI para alguém, para outro investidor, para que você possa ter o recurso. E aí talvez você tenha um impacto de rentabilidade também. Então, esse é um produto. Josi, dá mais um toquezinho, por favor, que eu acho que tem mais uma informação que ficou... Não ficou, mas enfim... O COI, só que a título de conhecimento, COI é o certificado de operação estruturada, né? Então, é uma operação que é feita em ações, é como se fosse uma operação de opções, que limita o ganho ou limita a perda, e aí, como eu falei antes, você tem a alternativa, você tem a opção de ter o capital protegido ou não ter, depende do tipo do COI, aí se o capital não for protegido, o potencial de ganho é maior, porém o risco é maior também. E são operações feitas normalmente com ações de grandes companhias e pode ser ações de companhias brasileiras ou companhias estrangeiras. Pode seguir, Josi. Tem os ETFs também, tá? São os famosos fundos de índice. Então, são fundos que replicam a evolução de um índice. Por exemplo, o Ibovespa é um fundo que replica o desempenho do Ibovespa. O Ibovespa é o índice da Bolsa, certo? Então, não sei se todos têm essa familiaridade, mas quando se acompanha, olha, ontem o Ibovespa subiu X% e fechou em 120 mil pontos. Hoje o Ibovespa caiu, por exemplo, quase 5% e fechou aí por volta dos 113 mil pontos. Esse é o índice Ibovespa. Então, é um fundo que acompanha esse índice
tá? Eles são negociados em ambiente de bolsa. Uma das vantagens é que eles têm uma taxa de administração um pouco menor do que fundos normais. E o imposto de renda é 15% sobre o rendimento do ETF. Normalmente eles têm gestão passiva. O que é isso? Gestão passiva, ele acompanha o índice, então ele não vai dar mais, não vai dar uma rentabilidade maior do que o Ibovespa. No máximo ele vai estar acompanhando, vai estar pertinho do Ibovespa. Então esse também é uma modalidade que está por aí, que se encontra facilmente no mercado. Pode seguir, Josi, por favor. Fundos imobiliários, tá? Também tem se falado muito. Fundos imobiliários, a questão dos fundos imobiliários, aqui tem que se atentar a alguns pontos, mas a questão dos fundos imobiliários é a receita recorrente, né? Como ele distribui os lucros, a maioria deles mensalmente, é isso que acaba sendo um atrativo para o investidor. Mas um fundo imobiliário, na prática, é um condomínio fechado, ou seja, um número X de cotistas. O fundo aplica o valor desses cotistas em empreendimentos imobiliários ou em papéis atrelados ao mercado imobiliário, tá? Contratos ou LCI ou outros títulos, outros papéis atrelados ao mercado. Os fundos imobiliários têm a obrigatoriedade de distribuir pelo menos 25% dos lucros. Então, aqui um exemplo, um fundo imobiliário, ele é dono de um prédio de lajes corporativas, de um prédio de escritórios de grandes empresas. Então, ele recebe todo mês o aluguel dessas grandes empresas, ele tem que repassar pelo menos 95% do valor do lucro que ele tem com esses aluguéis para os seus cotistas. Isso gera para o investidor uma receita recorrente. Então, esse é um grande apelo aí dos fundos imobiliários. Outro grande apelo dos fundos imobiliários, né, positivo, é a isenção de imposto de renda na distribuição desses lucros para a pessoa física, né? Somente para a pessoa física, pessoa jurídica não é possível. Então, todo mês você recebe a rentabilidade isenta de imposto de renda. Porém, fundo imobiliário é um fundo como qualquer outro fundo quando você vai investir. Você aplica o valor lá, ele tem a variação da cota. O valor da cota apliquei hoje, paguei R$1 a cota. Daqui a um mês, essa cota pode estar valendo R$2 ou pode estar valendo 50 centavos. Então, esse é um ponto importante de se atentar ao fundo imobiliário, que ele sofre oscilação da cota também. Então, que inclusive pode ser negativa. Mas em caso dela ser positiva, ou seja, se você comprou por 1, vendeu por 2, teve aí um ganho, né, na venda da cota do fundo imobiliário, você vai ter uma tributação na venda da cota do fundo de 20% de imposto de renda. Então, esse é um fundo imobiliário, também é outra modalidade de investimento que está muito em voga aí nos últimos 2 anos, principalmente. Pode seguir, Josi, por favor. Títulos públicos, né, também muito se fala. Então, aqui no Sicredi nós temos, por exemplo, os nossos fundos, quase que todos eles, exceto fundos de ações, eles têm uma boa fatia do recurso do fundo alocado em títulos públicos, porque título público é, sem dúvida, o ativo mais seguro, né? O ativo de menor risco do mercado. Por que o ativo de menor risco do mercado? Porque, na prática, você está emprestando o seu recurso para o governo. Então, aqui eu trouxe alguns exemplos de títulos públicos que se tem. Existe o título público pré-fixado, que aí isso se adquire via Tesouro Direto, mas, de qualquer forma, tem que ter uma instituição que seja intermediadora disso, tá? E aí essa instituição normalmente cobra uma corretagem que vai impactar um pouquinho aqui na tua rentabilidade. Então, os títulos públicos, existem os pré-fixados. Se puder passar, Josi, por favor. Existem os Tesouro Selic, ou seja, que acompanha a taxa Selic. Então, é como se tivesse basicamente um título público que vai te pagar aproximadamente 100% da Selic, né? E pode passar mais um, Josi, por favor. São os títulos públicos atrelados à inflação, ou seja, o título público que vai remunerar o investidor a inflação e mais um percentual fixo. Tá? Então, essas são as modalidades, sempre tem que ser, por mais que você vá via Tesouro Direto, tem que ter uma instituição financeira para intermediar. É um título de renda fixa, risco baixo para quem busca segurança, mas
Você pode fazer isso via título público, você pode fazer isso via instituição financeira também, que via de regra emitem, né, CDBs ou RDCs, no caso do Sicredi, atrelados ao CDI, e emite também RDCs pré-fixados, né? Então, nós temos também pré-fixados com prazos menores e que acaba, às vezes, sendo até mais atrativo. Pode seguir, Josi, também. Então, diante de tudo isso, né, gente, aí vocês podem estar se perguntando, a gente pode refletir sobre isso, né? Tá, ok, Daniel, mas qual é o melhor produto de investimento, né? E aí que a gente entra num outro ponto que é bastante importante. Não existe um melhor produto, tá? O que é mais importante e o que é melhor é respeitar o teu perfil de investidor. É um pouco sobre isso que a gente que eu quero trazer para vocês aqui agora. Pode seguir, Josi. Então, aqui no Sicredi nós temos 3 perfis de investidor, tá? O investidor que é conservador, ou seja, ele tem, para ele, o parâmetro principal é a segurança, né? O pilar principal é a segurança, assume baixo risco, busca uma remuneração segura e estável. Tem o próximo também, que é o perfil moderado, então ele busca uns retornos um pouco maiores, acima do CDI normalmente, já tem uma disposição de alocar uma pequena parcela em produtos de maior risco e busca uma rentabilidade maior no médio prazo, e tem ainda o investidor de perfil arrojado. Esse já tem normalmente um conhecimento maior, suporta maiores riscos, aceita eventualmente uma perda de capital, isso é uma relação direta com o risco, normalmente não tem uma necessidade muito grande de liquidez, ou seja, não tem uma necessidade muito grande de ter o dinheiro disponível a qualquer momento. Tá? Então, a parcela que ele costuma alocar não tem necessidade de liquidez, alocar em produtos de maior risco. Eu trouxe aqui para vocês também as carteiras do Sicredi, tá? Por perfil de investidor. Então, hoje, para o investidor de perfil conservador, o Sicredi sugere 80% de alocação do valor, né? 80% em depósito a prazo, que é o nosso Sicredi Invest, o RDC, que é equivalente a um CDB dos bancos, é exatamente a mesma coisa. E LCA, letra de crédito do agronegócio, então você aplica o dinheiro no Sicredi, esse dinheiro é utilizado pelo Sicredi para reemprestar para o agronegócio especificamente. Tá? Então, 80% entre depósito a prazo e LCA, produtos de risco muito baixo, né? Para perfil conservador, 5% no fundo de investimentos em cotas CDI, então é um fundo de investimentos que busca acompanhar o CDI, ou seja, algo muito próximo da Selic, que nós falávamos antes, e 15% alocado no fundo de investimentos CDI+, e esse fundo é um fundo que busca um pouquinho mais do que o CDI, ele tem alvo aí de 120% do CDI. Então, para o associado de perfil conservador, a recomendação do Sicredi hoje é essa. O próximo slide vai trazer a recomendação de perfil para o investidor a recomendação de carteira para o investidor de perfil moderado. Então, observem que a maioria, tanto para o conservador, quanto para o moderado e quanto para o arrojado, nós vamos ver, grande parte do recurso fica alocado em produtos de risco baixo, muito baixo e médio, tá? Ou seja, para preservar o capital, para a gente ter a certeza ou ter pelo menos a tranquilidade de que o nosso recurso nós não vamos perder valor patrimonial, tá? Então, o investidor, por mais que tenha perfil moderado ou arrojado, ele vai assumindo riscos conforme o perfil, mas sempre de forma cadenciada para que isso seja feito da maneira mais adequada possível, justamente para fazer o gerenciamento do risco. Carteira moderada, 30% em depósito a prazo, Sicredi Invest, né, e LCA, 30% no fundo do CDI+, 5% no fundo inflação, tá? É um fundo que segue a inflação, então ele busca a inflação. Então, qual é o objetivo do fundo? Entregar uma rentabilidade muito próxima da inflação no longo prazo. Aqui abri um parênteses, a inflação dos últimos 12 meses no Brasil foi 4,52. Então, qual é o objetivo desse fundo? Buscar uma rentabilidade muito próxima à inflação, ou pelo menos a projeção da inflação para os próximos 12 meses. 15% no fundo multimercado. Fundo multimercado é um fundo que pega o recurso dos cotistas e aplica um pouco em cada produto, tá? Um pouco em ações, um pouco em títulos públicos, um pouco em crédito privado, em dinheiro, em títulos de empresas, né? Empresas
emitem debêntures e outros tipos de papéis, e os fundos vão lá e compram isso. 5% no fundo multimercado macro e 5% no fundo de ações Sul América, que são todos produtos do portfólio do Sicredi. E a carteira recomendada para o perfil conservador, arrojado, que é a próxima. Isso, então ela já faz uma diversificação maior e uma sugestão um pouco maior de produtos de risco um pouco mais elevado. Pode passar, Josi, para o próximo, porque aqui eu acho que é importante esse slide para elucidar os anteriores. Esse slide ele acaba trazendo o seguinte: a projeção dessas carteiras, né, da carteira perfil conservador, moderado e arrojado para os próximos 12 meses. Então, vamos usar o cenário base, né, que é a primeira coluna. Para o perfil conservador, aquela carteira tem uma projeção de 104% do CDI nos próximos 12 meses ou algo em torno de 2,60%, né, de rentabilidade. Para o perfil moderado, a carteira já tem uma estimativa no cenário base de ter uma rentabilidade de 163% do CDI, ou seja, 4,08 aproximadamente. E para o perfil arrojado, a carteira busca e projeta entregar 262% do CDI no cenário base, ou 6,56 ao ano. Então, vamos fazer o comparativo aqui de novo, né? Perfil moderado, por exemplo, cenário base, projeta entregar 4,08. Hoje a Selic é 2, né? Então, se ela projeta entregar 4,08 nos 12 meses, isso vai equivaler aproximadamente a 163% do CDI. Importante que isso é uma projeção, tá? Óbvio que tem fatores macro, tanto externos quanto internos, que podem impactar. Isso é um cenário que a gente tem, essa projeção é a partir do cenário que a gente tem hoje. Um exemplo de eventos macro aqui que podem impactar é o que tem acontecido com a Petrobras nos últimos dias, né? Onde o governo fez essa intervenção e derrubou as ações da Petrobras, derrubou o índice Bovespa. O mercado fica um pouco cauteloso quando há esse tipo de movimentação por parte do governo. Então, esse tipo de evento pode acontecer e aí, obviamente, essa projeção muda, porque estamos falando de projeção. Pode seguir, Josi. Aqui, só para reforçar, então, e passar rapidamente, outros produtos, né, além daqueles que eu trouxe antes, que estão disponibilizados nas plataformas que vocês veem por aí, podem ver em inúmeras outras ofertas. Esses que eu trago agora são os mais corriqueiros, os mais conhecidos do dia a dia. Então, tem o CDB, os bancos, que aqui no Sicredi é o que nós chamamos de Sicredi Invest, que é o recibo de depósito cooperativo. Então, é um investimento de baixo risco, rendimento conforme a tabela de imposto de renda, remuneração, então, ou é em percentual do CDI, como eu falei antes, ou é uma remuneração pré-fixada, ou uma remuneração atrelada ao IPCA, mais alguma coisa. Pode seguir, Josi. Tem as letras de crédito do agronegócio e as letras de crédito imobiliário. Aqui o grande atrativo desses produtos, além do baixo risco, né, são produtos sem risco para o investidor, basicamente. Não tem cobrança de imposto de renda sobre o rendimento, então daí a atratividade desse produto. Prazo normalmente de 90 dias a 5 anos, e aqui ele tem a garantia do Fundo Garantidor de Crédito, tá? Aqui deixa eu abrir um outro parênteses, Fundo Garantidor de Crédito, que é isso? É uma instituição, tá? A junção no caso do FGCOP, a junção de várias cooperativas, e no caso do FGC, a junção de várias instituições financeiras, que garantem para depósitos em conta corrente e depósitos em títulos de renda fixa, como é o caso de LCI, LCA, poupança, e os CDBs e o Sicredi Invest, garantem para o investidor valores de até 250 mil por CPF por instituição, caso haja falência de alguma instituição financeira. Então, só para fazer o parênteses aqui do fundo garantidor. Pode seguir, Josi. Temos os fundos de renda fixa também, então são fundos para quem quer começar a se experimentar um pouquinho, poupança e CDB, eu quero começar a me experimentar com algo. Bom, o primeiro passo poderia ser um fundo de renda fixa, então aqui no Sicredi nós temos todos esses produtos, ou atrelados à taxa Selic, ou atrelados ao CDI, ou fundos de crédito privado,
fundos atrelados a títulos públicos federais, que eu falei antes. Então, nós não temos de forma direta títulos públicos, mas, por exemplo, o fundo IRFM, IRFM1 e o fundo Inflação, o IPCA+, esse que aparece ali embaixo por último, são fundos que têm como base títulos públicos. Tá? Então, para quem busca título público, nós temos essa opção aqui no Sicredi via fundos de investimento. Pode seguir, Josi. Para quem quer dar mais um passo, né? Para quem quer começar a conhecer, entender um pouquinho melhor esse mercado, pode ir para os fundos multimercado e para os fundos de ações. Como eu falei antes, fundos multimercado são fundos que buscam pegar o recurso dos cotistas, né, dos investidores. Então, o fundo é a junção de várias pessoas que dão o recurso para o gestor, que é um profissional, e o gestor vai fazer a administração desse recurso, vai fazer a aplicação desse recurso. Então, o fundo multimercado pega o recurso de todos os cotistas e aplica um pouco em títulos públicos, um pouco em ações, um pouco em operações mais estruturadas, que envolvem um pouquinho mais de risco, mas que por isso conseguem ou têm potencial de entregar uma rentabilidade um pouquinho maior. Mas também podem sofrer, eventualmente, algum impacto de algum evento externo, que em algum momento pode acontecer da cota, do valor de cota desses fundos ser menor do que no momento em que eu apliquei, que eu entrei. Por isso, reforço a importância do olhar de uma carteira de investimentos ou de se investir, olhar de longo prazo, tá? A gente não pode fazer isso de forma especulativa, ou seja, querer aplicar em fundos multimercados ou fundos de ações ou imobiliários que sejam, com um olhar de curto prazo. Tende a não dar certo. Pode seguir, Josi, por favor. Então, sobre os produtos, eu quis trazer aqui, esses últimos são os produtos que tem no portfólio do Sicredi hoje. Eles estão disponíveis no site do Sicredi, lá também tem informações econômicas, e aqui também eu quero aproveitar para fazer um adendo aqui para vocês. A equipe econômica do Banco Sicredi, ela é muito competente e premiada. Por mais um ano, ela teve figurando em todas as categorias de curto prazo das projeções do Banco Central. Então, as projeções da área econômica do Sicredi são muito assertivas. Isso para o investidor é importante, porque dá para ele uma segurança um pouco maior, dá um esteio aí na hora de montar sua carteira de investimentos. Então, no site do Sicredi tem mais informações econômicas, informações sobre produtos, o podcast diário que é disponibilizado com informações de mercado. Então, a gente tem um bom insumo aí para o nosso investidor também. Outro ponto importante, agora que nós falamos em produto e até para seguir, falando um pouco de carteira, né? Quando a gente vai pensar na nossa carteira de investimentos, que é a carteira, é o meu montante, são os meus recursos. É importante esse conceito de reserva de emergência, né? A pandemia veio para significar esse conceito de reserva de emergência. O que é a reserva de emergência? É uma reserva que eu devo ter para suprir os meus gastos mensais, as minhas despesas mensais. Então, essa reserva ela tem que cobrir de 3 a 12 meses das minhas despesas mensais. Então, por um trabalhador vinculado à CLT ou por um concursado, pelo menos 3 meses aí, como ele tem uma estabilidade um pouco maior de receita, de salário, pelo menos 3 meses, no mínimo de 3 a 6 meses a reserva de emergência. E para os autônomos, aí eu uso o exemplo aqui, a situação dos advogados. Para os autônomos, o ideal seria uma reserva de emergência que cobrisse pelo menos 12 meses das despesas, já que o autônomo normalmente não tem os benefícios da Previdência Social, caso ele tenha algum imprevisto. Então, esse é um ponto importante. Constituir uma reserva de emergência. E essa reserva de emergência tem que estar líquida. O que significa isso? Ela deve estar disponível. Então, eu não preciso me importar muito, não preciso dar atenção à rentabilidade da minha reserva de emergência. O importante é que eu tenha, que ela esteja aplicada com uma remuneração quanto mais atrativa possível, mas que o recurso esteja disponível, que eu possa acessar a qualquer tempo. Afinal de contas, como o próprio nome diz, é uma reserva de emergência, né? Caso haja alguma emergência, e como eu falei, a pandemia veio para significar isso. Quem tinha uma reserva de emergência, ou seja, um recurso disponível, conseguiu se agarrar nisso, né, nesse período da pandemia, e quem eventualmente não tinha, não conseguiu, percebeu um pouco mais a importância de constituir essa reserva de emergência. Então, primeiro ponto, para o investidor, constitua a tua reserva de emergência. Esse é o primeiro ponto. Pode passar, Josi, que aí a gente vai para o segundo ponto,
que é o que a gente falava antes, né? Depois, bom, tenho minha reserva de emergência formada, depois eu vou olhar para o restante da minha carteira, o restante dos meus recursos, o restante dos recursos que eu consegui economizar, que eu consigo poupar. O que eu vou fazer com eles? Como eu vou aplicar? Bom, primeiro, como eu falei antes, preciso me conhecer, preciso conhecer o meu perfil, tá? Saber se eu sou conservador, moderado ou arrojado. Se eu aplicar o meu recurso hoje e eu consultar daqui um mês e eventualmente tiver um valor menor do que eu apliquei, como eu me sinto? Como isso bate para mim? Eu consigo dormir? Me sinto bem? Não me sinto bem? Isso é importante. Então eu preciso me conhecer, preciso buscar a ajuda de alguém, alguém que confie, alguém que tenha certificações, tá? Que esteja apto a trabalhar nesse mercado. Então isso é ponto crucial, é ponto muito importante. Hoje a gente tem uma chuva de informações que vem de todo lado, então é importante a gente contar com isso. Preciso ponderar minha disposição versus a minha capacidade de assumir risco. Disposição é mais psicológico, né? Não, eu quero, eu consigo, acho que eu consigo. E capacidade tem a ver com o meu patrimônio, né? Bom, eu acho que eu consigo, mas eu vou botar todo o meu dinheiro lá. Se todo o meu dinheiro são, exemplo aqui, 10 mil reais, eu quero assumir risco, eu vou colocar os meus 10 mil reais em produtos que me ofereçam risco e que possa comprometer meu patrimônio. Então tem que haver essa ponderação das duas coisas. Como eu falei antes, olhar de longo prazo e esse tripé que sempre tem que estar na cabeça do investidor, tá? Isso aqui é bem importante. Eu nunca vou conseguir três coisas. Rentabilidade, risco e liquidez. De uma delas eu sempre vou ter que abrir mão. Ou da rentabilidade, ou do risco, ou da liquidez. Então, se eu quiser mais rentabilidade, provavelmente eu vou ter que abrir mão de liquidez, vou ter que deixar o dinheiro aplicado por mais tempo, ou vou ter que assumir mais risco. Se eu não quiser assumir risco, provavelmente eu vou ter uma rentabilidade um pouco menor. Talvez eu até tenha liquidez também. E se eu quiser liquidez, eu provavelmente também vou ter um impacto na rentabilidade. Tá? Então, esses são pontos importantes quando a gente olha e faz uma análise da carteira. Pode seguir, Josi. Aqui também é um assunto que é um terceiro ponto, né? Então, são três pontos importantes para olhar, para estruturar quando a gente fala de investimentos. A reserva de emergência, a carteira, a composição da carteira, respeitar o meu perfil, e uma previdência privada também é importante. Além do benefício fiscal, é a questão do olhar do futuro, o olhar sucessório, que cada vez mais a gente tem que estar atento a isso, não pode depender única e exclusivamente da previdência social. Então, são três pontos que devem ser levados em consideração pelo investidor na hora de montar o seu portfólio e a sua carteira. Pode seguir, Josi. E para finalizar, pode seguir o próximo slide, Josi, por favor. Isso, obrigado. E para finalizar, eu queria trazer aqui para vocês um conceito de gestão de patrimônio, tá? Que nós estamos começando a desenhar, a instituir isso aqui no Sicredi, e a gente fica bem feliz de vir aqui dividir isso com vocês, que é para cada vez mais a gente parar de olhar as coisas segregadas, separadas, né? Um investimento, uma aplicação, ou só a carteira de investimentos, ou só a aplicação, para que a gente cada vez mais tenha e consiga disseminar isso para o investidor e para o nosso associado, o olhar do todo, o olhar do patrimônio. Então, o que a gente quer trazer, o que a gente quer dizer com essa questão da gestão de patrimônio? Bom, um olhar mais amplo, né? Deixar de olhar só o investimento. Vamos olhar para os investimentos e os ativos, né? Que o associado tem, os bens, o patrimônio. Vamos fazer a gestão de risco disso. Será que do patrimônio que eu tenho, eu preciso ter seguro de tudo? Não preciso ter seguro de tudo? Preciso segurar o bem que é mais valioso, a minha vida, né? Que às vezes a gente acaba indo para o seguro do que é material e não faz seguro daquilo que é mais valioso, que é a nossa própria vida, que tem a ver com a sucessão, com a perpetuação aí da nossa família, muitas vezes. Otimização tributária no sentido de, aí dá para usar novamente aqui um plano de previdência, quando necessário, para pagar menos imposto ou para restituir mais imposto de renda, no caso da pessoa física, por exemplo. Isso é importante a gente olhar. Então, a partir de uma análise breve, numa declaração de imposto de renda, a gente consegue verificar e se apenas migrando de um produto para uma previdência privada não se consegue utilizar o benefício fiscal que a previdência oferece. Previdência também tem a ver com planejamento de aposentadoria, né? E também um olhar de sucessão. E aí a gente pode falar da previdência, o próprio seguro, que também vem nesse sentido, como facilitar a sucessão, no caso de empresas ou de empresários ou pessoas que têm
um patrimônio um pouco maior, como se estrutura a transmissão desse patrimônio aí para vocês, advogados. Esse é um assunto que acaba ficando bastante próximo e para nós é bom ter essa parceria e essa aproximação com advogados, porque se esbarra muito em fatores como criar ou não criar uma holding, por exemplo, alterar ou não alterar um regime de casamento, por exemplo. Então, isso é um assunto que acaba aproximando muito do universo jurídico. Então, a gente está começando a desenhar, estruturar isso de uma forma mais ampla, para na caminhada proporcionar para o nosso associado esse olhar de gestão de patrimônio, não apenas de investimento ou de produtos em separado, mas para que as coisas façam realmente sentido. Era isso, né, José? Eu acho que esse é o último slide. Isso. Então, o que eu havia preparado para nós hoje é isso. Eu tentei contemplar os assuntos que a Josi foi me trazendo aí ao longo da semana e que eram de interesse de vocês. Eu, como disse no início, tá? Agradeço muito, fico muito feliz aí. Agradeço ao Centro Empresarial, a Josi, a Vivian, a todos pela oportunidade. A gente está sempre à disposição. Eu quero deixar o convite para vocês aqui que visitem as nossas agências, falem com os nossos colegas. Aí em Flores nós temos duas, né? A agência do Centro, a agência de São Gotardo. Os colegas estão inteiramente à disposição, assim como nós aqui da sede estamos à disposição. Tem aqui os nossos contatos, as nossas redes. Então, fiquem à vontade e eu deixo para vocês agora para a gente ir conversando, batendo um papo. Se alguém tiver algum questionamento, quiser fazer alguma pergunta, fiquem à vontade. Pessoal, então, agradecer ao Daniel, né? E eu deixo aberto então, para perguntas, se alguém quiser ter dúvidas, enfim, sobre o que ele trouxe. O material também está disponibilizado depois, então, fiquem à vontade para perguntas. Se quiserem escrever no chat aí, fiquem à vontade aí também, tá, gente? Isso mesmo. Esses minutos restantes aqui talvez sejam os mais ricos, que são os minutos da nossa... Por favor, fiquem à vontade. Daniel, boa noite. Sim, pelo que eu entendi, então, na verdade, o importante é fazer uma análise do perfil de cada investidor, da necessidade de cada um, e por isso aí tem que ter alguém que intermedie isso, né? Que indique o melhor investimento e a melhor forma de atender a necessidade. Sim, Vivian, sim. Se o investidor ainda é um investidor que não tem muita familiaridade com o universo de investimentos, bom, começamos por aí, tá? Vamos identificar qual é o meu perfil, porque quando no processo de identificação do perfil, a gente identifica também qual é o nível de conhecimento do investidor, tá? Se ele trabalha ou não nesse mercado, a formação dele, a escolaridade dele, enfim, uma série de fatores são avaliados na identificação do perfil do investidor. E a partir daí, aí sim, começa a se falar sobre montar uma carteira adequada àquele perfil com os produtos que atendam às características desse perfil, né? Então, é uma construção, é uma elaboração. Pode-se fazer isso sozinho? Pode, mas com a ajuda de alguém que entenda de todas essas siglas, esses nomes, enfim, todas esse universo de informações que eu trouxe aqui para vocês, ajuda e facilita, sem dúvida. Essa é a minha próxima pergunta. Aonde teria, além, claro, a gente tem internet, talvez você tenha alguns sites, algumas coisas assim que sejam mais direcionados para produtos, para conhecimentos, assim, para pessoas leigas, iniciantes, para ter uma noção básica ou de entender mesmo os tipos de investimento e aonde pode ser investido, a forma como investir. Perfeito. Existem uma série de fontes, tá? Existem, como eu falei antes, hoje a gente vive aí um bombardeio de informações que vem de todo lado e a gente acaba tendo até dificuldade de discernir o que é legal e o que não é, o que existe, o que não existe, posso fazer, não posso fazer, então é importante. Eu sugiro sempre que, se for buscar alguma fonte, como eu falei, ou procure alguém que conheça, tá? Que saiba, que trabalhe com isso, que seja certificado, ou busque em sites ou siga nas redes.
órgãos oficiais. Aí, como eu falei antes, quero informações sobre a Bolsa. Bom, a B3 tem bastante informação. Quero informação sobre fundos de investimento. CVM, consigo consultar fundos, tem informações. Ambima é uma fonte muito rica de informação. Tenho, eu quero investir, não é eu quero investir. Tem um canal da Ambima, agora não lembro, depois eu resgato para vocês. Eu quero investir da Ambima, uma fonte riquíssima, e aí eles têm lá postagens e cursos gratuitos sobre produtos, sobre carteira, sobre diversificação, sobre uma série de coisas. Então, informações a gente tem em uma série de canais. O que eu sugiro, o que eu deixo sempre é que tentem buscar e tentem ir na fonte oficial, não na informação que nos é jogada, que nos é demandada. Tentem, bom, caiu no meu colo uma informação, vamos ver se numa fonte oficial eu acho algo sobre isso. Tá. E questão assim de valores para iniciar o investimento, questão de quando tem algum limite, tem algum que você recomendaria, algum valor inicial, mínimo, máximo, enfim? Essa pergunta ela é bem importante, né? Dos valores e eventualmente vem também se qual é a hora, qual é o valor e qual é a hora, né? Hoje em dia não tem mais valor. Os fundos, aplicações em renda fixa, poupança e os RDCs, CDBs, enfim, você pode aplicar a partir de R$50. Alguns produtos que têm uma rentabilidade um pouco maior acabam tendo um ticket de entrada também um pouco maior, mas enfim, fundos, por exemplo, você pode aplicar com 200, 500, R$1.000, e qualquer tipo, tá? Qualquer categoria de fundo, fundo de renda fixa, fundos multimercado, de ações, outros produtos também. Então, hoje, o valor não é barreira, tá? Então, pode-se começar a investir com qualquer valor. Eu acho que mais importante que o valor é, como eu falei antes, essa questão do perfil, estar seguro do que se está fazendo. Obrigado, Vivian. Eu acho que tinha alguém antes que queria falar também, né? Falou junto com a Vivian no começo. Boa noite, Daniel. Oi, boa noite. Com relação à Bolsa, hoje teve uma queda violenta, né? Até tu acha que esse cenário aí é passageiro? Qual é a influência do governo nisso tudo? Até onde vai? Essa queda de hoje, ela teve praticamente uma influência total aí, tá? Ela foi em decorrência desses últimos acontecimentos do governo, do presidente ter nomeado aí o novo presidente da Petrobras, ter feito essas intervenções no preço do óleo diesel, no preço do gás de cozinha, sinalizando que vai intervir também na Eletrobras. Então, você pode observar que isso tem ligação direta. Por isso que eu falei que toda a projeção que se faz, e hoje a gente vive um momento bem difícil de projetar qualquer coisa, porque as coisas acontecem muito rápido e mudam cada vez mais rápido. Então, essa interferência de hoje foi quase que, na sua totalidade, oriunda desses movimentos do governo. Tanto que, se a gente observar hoje, né, Rafael, o Ibovespa caiu quase 5%, então é o índice, e aí lá dentro do índice tem a Petrobras, que pesa muito, e a Petrobras, a última vez que eu olhei, estava caindo aí cerca de 21% só hoje, né? O Banco do Brasil, se eu não me engano, estava caindo perto de 10% hoje. A Eletrobras eu não vi, mas também deve estar numa queda bem grande. Então, ou seja, a partir de uma fala do governo, uma sinalização do governo, todas as estatais tiveram um impacto. E o índice Ibovespa também teve um impacto. Vai depender muito dos desdobramentos disso, né? Dos desdobramentos da fala do presidente e das próprias ações que ele propôs nas falas dele. Então, se isso impactar, por exemplo, no ambiente fiscal, né, Rafael, o que é o ambiente fiscal aqui, só para deixar um pouco mais claro, essa questão das reformas, né? Ou seja, o governo vai intervir na Petrobras, vai estar subsidiando o preço, vai estar tirando imposto de óleo diesel e tirando imposto de gás de cozinha. Se ele não disser para o mercado de onde ele vai tirar o dinheiro para cobrir essa perda de arrecadação que ele tem no imposto, o mercado fica preocupado, porque a conta é sempre simples, tá? Ou na minha casa, ou numa empresa, ou no governo, se eu vou ter que dar alguma coisa em dinheiro, ou se eu vou abrir mão de alguma receita,
da onde vai sair isso, né? De algum lugar tem que sair. E o mercado acaba, ele fica esperando isso do governo, né? Me diz, bom, tudo bem, quer fazer, pode fazer, mas me diz ou me sinaliza de forma clara de onde isso vai sair e quais serão os impactos disso, né? O governo já tem tido despesas muito grandes com os auxílios, né? Que está projetando alongar o auxílio, que também não está conseguindo explicar muito bem de onde vai tirar o recurso para seguir pagando o auxílio. E o mercado fica apreensivo com isso, porque aumenta muito a dívida do país. E, de novo, né, assim como uma pessoa física, assim como uma empresa, um país muito endividado também não é saudável. Então, só para tentar finalizar e responder a tua pergunta, como eu falei antes, depende do que vai acontecer agora, nos próximos capítulos aí dessa novela. Talvez o Ibovespa recupere, a Petrobras possivelmente um pouco deve recuperar em breve, aí, se o mercado assimilar bem essa nova diretoria, mas depende muito do que vai acontecer daqui para diante. E em contrapartida, seria a hora de comprar ou não? Olha, é possível. Óbvio que, de novo, como eu falei, depende do ponto de vista. Olhando no longo prazo, vamos usar o exemplo de Petrobras, tá? Olhando no longo prazo, Petrobras é uma boa empresa, uma empresa sólida, é uma empresa que paga dividendos, é uma empresa que já passou por tantas coisas e vai passar por essa também, tá? Então, olhando no longo prazo, talvez seja uma oportunidade boa. Especulativamente falando, no curto prazo, né? Que é isso, bom, vamos comprar agora que caiu, pode ser, mas talvez ela caia mais 20, e aí até quando o investidor vai estar disposto a recuperar os 20 que caiu, se eu entrei hoje, se eu comprei hoje, né? Aqui é um outro ponto importante. Quer fazer isso? Não faz via fundo de investimento, faz via compra e venda de ações, né? Porque tu pode fazer de forma especulativa e de forma rápida. Se for fazer via fundo de investimento, não vai dar certo. Porque no fundo você tem a cotização, né? Você aplica, aí ele vai usar a cota de fechamento do outro dia e aí não vai funcionar essa estratégia de curto prazo. Mas olhando para o longo prazo, pode ser uma boa oportunidade para a Petrobras. E aí eu reforço que também nós temos o fundo da Petrobras aqui no Sicredi, que é um produto que basicamente só aloca em ações da Petrobras. Para quem tem perfil, tem produto disponível. Alguém, pessoal? Quem quiser escrever no chat também. Tá tudo entendido, Daniel, viu só? Que bom, eu fico feliz, tomara que sim, tomara que vocês tenham entendido e que de alguma maneira a gente possa ter agregado, contribuído, né, para esclarecer algumas dúvidas aí. Mas eu estou tranquilo, estou por vocês aí. Como a gente não lida no meio, assim, claro, tudo as siglas e tudo mais é tudo muito, vou te dizer, é muito confuso também, né? É muita informação. É bastante informação e é bastante, como é que eu vou dizer, bastante um leque de opções muito grande, né? Por isso que eu disse que é difícil para quem não está habituado, para quem não está engatinhando ainda nesse meio, está pensando em ingressar na questão dos investimentos, é bem complicado. Então, por isso que é bom ter um suporte, ter alguém confiável em quem se direcionar, né, para isso, até para evitar daqui a pouco aquela reserva, aquela coisa assim, sair da poupança, que é aquela coisa que a gente sabe que é garantida, mas que também não rende porcaria nenhuma, né? E se aventurar e daqui a pouco perder também aquele que era quase nada. Então, é difícil, assim, a insegurança, eu vejo que o que circula muito nesse meio é a insegurança da entrada nessa parte de investimentos, a porta de entrada, por onde tu vai, qual o direcionamento. Então, acho que isso é o que mais, assim, o ponto mais importante nesse sentido. Legal, Vivian, aqui eu acho que eu vou aproveitar para fazer um reforço, então. Para quem sempre foi da poupança e quer buscar algo diferente, poupança ou outras aplicações de renda fixa, como eu falei antes, pode começar por um fundo de renda fixa. Vai ter uma remuneração muito parecida, não vai ter uma rentabilidade maior, mas é um produto diferente. Começa a entender como funciona um fundo, o que quer dizer fundo, como é que paga o imposto é diferente, a remuneração não é fixa e certinha como é na poupança, então o fundo é um primeiro passo, tá? Existem vários fundos, e fundo, na prática aqui, é o que eu falei antes, né? A junção de vários investidores que pegam seu recurso, dão para um gestor profissional e ele vai fazer a aplicação para a gente. Então,
Saiu da poupança, quer começar? Pode começar com um fundo de renda fixa. Quer dar mais um passinho? Pode ir para um fundo de renda variável, não com todo o valor, tá? Sempre uma fatia, de fatias em fatias. Para um fundo multimercado, o próximo passinho pode ser, por exemplo, um fundo de ações. E assim a gente vai se habituando, vai entendendo as características de como funciona esse mercado, vai também começando a diversificar, que é algo que a gente não tinha muito hábito, né, de fazer isso. Quando tinha aquela taxa Selic alta lá, fazia aplicação, rendia quase que 15% no ano, tá tudo bem, né? Hoje não, hoje é 2% no ano, então a gente não enxerga mais. E aí a gente tem que buscar coisas diferentes. Então, mas dá para fazer isso passinho por passinho, respeitando o perfil, pegando valores e percentuais pequenos, né, e alocando um fundo de renda fixa, fundo multimercado, fundo de ações. Quer dar mais um passinho? Bom, aí pode comprar uma ação para entender como funciona e também pode fazer isso de forma simples e rápida e com valores pequenos. Então, as coisas podem ser feitas gradativamente. Como eu falei, enriquecimento rápido do dia para a noite não existe, tá? É importante a gente fazer isso com cautela. Não sei se mais alguém tem mais dúvidas, assim, mas eu, assim, ó, participando da minha parte, eu te agradeço novamente, Daniel. Eu acho que pelo menos foi assim, nos abriu um pouco mais da visão, assim, de um horizonte ali, um caminho a seguir, né, a buscar, enfim. E só agradecer, então, a disponibilidade, as informações todas repassadas, né? E agora é com a gente daí de atrás, né? Buscar aquilo que mais nos interessa. E um suporte, claro, né? Adequado para isso. Muito obrigada. Imagina que é isso. Obrigado, Vivian. Eu reforço aqui o meu agradecimento em nome do Sicredi, da Sicredi Serrana, para vocês pelo convite. Como falei antes, para nós é sempre um prazer, uma alegria estar aqui conversando nesse formato de bate-papo, de esclarecimento, uma conversa que tem o intuito mais de educação do que qualquer outra coisa, mais de levar informação do que qualquer outra coisa. E eu queria só reforçar também para vocês que a gente está de portas abertas no dia a dia, em todas as nossas agências, para fazer isso também, para trocar informações, para falar mais nesse viés de educação do que outra coisa, mais nesse viés de conscientização do que outra coisa. Então, é sempre um grande prazer para nós, contem sempre conosco, muito obrigado pelo convite, obrigado, Josi, por toda a parceria aí, obrigado aos colegas que eu vi que estão aí também, a Andrea e a Bibi, e fica aqui o convite para quem é associado, para quem não é, procure uma das nossas agências, converse conosco e a gente está sempre à disposição. Muito obrigado, Daniel. E faltou, como tu não veio até aqui, né? Tu ficou sem teu vinho de brinde, então vai ficar guardado aqui, né? Para quando tu vier, vim conhecer o centro empresarial, vim buscar o teu presente, né? E nós também, né? O centro empresarial tem se assemelha muito ao Sicredi, realmente, né? A questão do bom atendimento, do estar aberto ao associado, né? De contribuir, de realmente fazer com que as empresas do município, as pessoas do município sempre sigam bem, né? Sempre evoluam, sempre estejam, né? Prosperando, porque isso também prospera, né? Os nossos negócios aqui também. Então, agradecer a todo mundo que ficou aqui, né? Tivemos muito mais participantes do que se fosse presencial, né? Essa é uma boa avaliação, né? Óbvio que o presencial é sempre diferente, né? Existe o contato antes, o contato depois, as pessoas fazem muitas ideias ali que também é válido. Então, desde já, né? Agradecer. Nos acompanhem, que provavelmente agora, né, com a bandeira vai ser tudo virtual de novo, né? Então estaremos por um tempo aí no Zoom fazendo os eventos do centro. Tem bastante elogios ali, Dani, no chat, eu não sei se tu está acompanhando. Sim, ali, né? Estou acompanhando e queria agradecer a todos aí, deixa eu ver aqui, se tu me permite, rapidinho aqui, claro. Centro Empresarial, ok, o Simão, parabéns, Daniel, obrigado, Simão.
a Mariela aqui, parabéns, Daniel. Todos nós, Sicredi, estamos à disposição para esclarecer dúvidas e ver qual é o melhor produto para o perfil. Muito importante cuidar das ofertas de juros altos e rentabilidade. Isso aí, Mariela, obrigado. Obrigado por estar junto aí, pelo prestígio. Rafa, acho que é o Rafael, né? Que nós falamos. Puder passar o contato, sim, Rafael, em seguida já disponibilizo. Obrigado. Que eu só vejo o celular, não sei quem é. Parabéns, muito obrigado, Daniel, eu que agradeço. Reforçando aqui do Rotary. A Tuane, obrigado, Tuane. A Mariela também, agradecendo ao Centro Empresarial. E a Ana Paula, também obrigado aí, Ana Paula, por tudo. Agradecemos o Centro Empresarial pela oportunidade. A Bibi, valeu, Bibi, obrigado. Também agradecendo. Isso aí, beleza, eu agradeço muito a vocês. Eu vou colocar aqui em seguida o meu contato, deixo para vocês. E a gente vai conversando e sempre que tiver oportunidade a gente está à disposição. Obrigado aí, gente. Uma boa noite para vocês. Obrigada, pessoal. Boa noite. Muito obrigada. Boa noite. Até a próxima, né? Que seja a próxima. Até a próxima. É isso aí. Sem dúvida, vai ser. Sem dúvida. Um abraço. Até mais. Um abraço. Até.